Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Que bom ter você por aqui. Hoje vamos falar sobre o empenho, que, como todos sabem, é uma das fases da despesa no setor público. O empenho está previsto nos artigos 58 a 61 da Lei Federal 4.320 de 1964. Então vamos explorar um pouco das particularidades deste ato administrativo. A primeira coisa que precisamos relembrar é que um dos princípios que regem a administração pública é o da legalidade. Significa dizer que só se pode fazer no setor público aquilo que a lei autoriza. E nesse particular também está a necessidade de previsão legal para a realização de gastos, para a realização de despesas. O instrumento legal no qual está consubstanciada essa autorização para se gastar é a Lei Orçamentária Anual, conhecida pela sigla LOA. E, nesse sentido, para se estimar qual é a capacidade de gastos em um determinado período, a primeira etapa é se estimar quanto se arrecadará naquele exercício financeiro. O total da arrecadação estimada de um período é o valor limite dos gastos que estão ou que serão fixados para aquele período que se apresentará. Então, um dos primeiros passos que nós temos na execução de um orçamento público é a autorização para se gastar, ou seja, precede a própria execução. É o planejamento materializado pela fixação da despesa. A lei orçamentária vai estabelecer qual é o teto para se efetuar gastos em um determinado exercício financeiro, que, conforme a nossa Lei Federal 4320 de 64, corresponde ao exercício civil, ou seja, vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Então, nessa fase da fixação da despesa, com base na previsão da receita, é determinado qual é o valor total dos gastos que serão possíveis de serem realizados naquele exercício. Então, a arrecadação é o que baliza, é a mola mestra para se determinar quanto se gastará em determinado ano. Além da fixação, aí sim, já nas fases da execução da despesa, nós temos aquela que é considerada a primeira etapa, que é o empenho da despesa. Então, o empenho, ele formaliza um compromisso com um terceiro, e é o que nós vamos explorar neste nosso bate-papo de hoje. Mas temos também outras fases da despesa que estão previstas no nosso arcabouço legal. Então, nós temos, entre o empenho e a liquidação, um estágio intermediário conhecido como em liquidação. Ele não é previsto textualmente na Lei 4320, mas o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, atualmente na sua 9ª edição, versa sobre esse estágio intermediário. O em liquidação, ele está entre o empenho e a liquidação. E ele serve para possibilitar o reconhecimento patrimonial de despesas antes da finalização do procedimento administrativo de liquidação. Com isso, ele evita que haja uma dupla marcação, uma dupla consideração de passivos financeiros na apuração de superávites de um certo período. Mas a gente não vai tratar de forma esmiuçada sobre o em liquidação aqui, estamos apenas discorrendo sobre as fases da despesa previstas na Lei 4320, e nesse condão, o segundo estágio seria a liquidação propriamente dita. Esse nome, esse título, liquidação, pode confundir muitas pessoas que não atuam no setor público. Dá a impressão, sugere, que já é a extinção da obrigação, já é a liquidação do pagamento, paguei. Mas, na verdade, não é isso. Liquidar no setor público significa dizer que o credor tem o direito líquido e certo de receber por algo que ele fez. Ele cumpriu sua obrigação, ele apresentou uma documentação comprobatória hábil e o setor público fez toda uma conferência para validar a possibilidade deste credor receber a importância que lhe é devida. Então, a liquidação, ela vem após o empenho da despesa e antes do pagamento, que é a terceira fase. No pagamento, sim, é satisfeita a obrigação financeira junto ao credor. E só é possível pagar se a despesa for previamente liquidada. Então, aqui nós temos
as 3 fases da execução da despesa pública: o empenho, a liquidação e o pagamento. Mas o que é o empenho? Qual é o conceito deste ato administrativo que a gente já sabe a primeira fase da despesa no setor público? Observem, se formos recorrer à nossa legislação de regência, a Lei 4320, vamos ver lá no artigo 58 um conceito que não é nada amigável. Então, esse artigo vai nos dizer que o empenho é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado, no sentido de governo, obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Nossa, esse é um conceito tenebroso. Eu não gosto nada deste conceito. Então, vamos amassar este conceito da lei, no bom sentido, e vamos tentar trazer com outras palavras o que é o empenho. O empenho nada mais é do que o comprometimento de parte do orçamento autorizado. É a formalização de um compromisso com um terceiro, com um credor. Tem por teto as próprias dotações orçamentárias que foram fixadas na LOA. A Lei 4320 estabelece que o empenho ele deve preceder a execução da despesa, ou seja, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Nesse particular aqui já cabem algumas observações, porque se infere da leitura do texto legal que não é possível haver nenhum empenho para o qual já exista um passivo previamente constituído. E isso não é uma verdade absoluta. Na verdade, na realidade, o que a lei quer dizer é que para se pagar determinada despesa, a conta do orçamento daquele ano, daquele exercício financeiro, é indispensável a emissão do empenho. Essa é a leitura mais correta deste artigo 60 da Lei Federal 4.320. Porque nós podemos ter várias despesas que efetivamente já existem, os passivos já foram constituídos, e elas não foram empenhadas porque não deveriam ser satisfeitas naquele exercício financeiro, à conta daquele orçamento que foi aprovado e que está vigente. Um exemplo clássico é o exemplo dos precatórios. Então, precatórios são sentenças já transitadas em julgado pelo Poder Judiciário, as quais o poder público tem a obrigação de pagar. Mas os precatórios costumam ter estoques vultosos. Então, eles não são integralmente quitados em um único exercício financeiro. Inclusive, nós temos aí várias emendas constitucionais tentando definir prazos para a amortização integral dos precatórios. Mas os precatórios eles são incluídos no orçamento a cada ano, a cada período, e só a parcela daquele ano é que será paga à luz à conta de um determinado orçamento. Então, você não empenha o estoque integral do passivo de precatórios que existe. Você empenha uma parcela daquilo. De forma que existe um passivo previamente à emissão do empenho. Mas, na maioria dos casos, de fato, os empenhos eles são emitidos antes da ocorrência do fato gerador dos passivos. Há uma determinação na Lei 4320 que é pouco observada, mas que cabe destacar, já que estamos aqui abordando as nuances do empenho da despesa, que é a vedação de emissão de empenho no último ano de mandato do prefeito em valor superior ao 12º. Ou seja, se você dividir o orçamento por 12, você não pode, em dezembro, empenhar mais do que 1/12 deste orçamento. É uma vedação que está expressa na Lei 4320, embora pouco verificada, pouco cobrada, até mesmo pelos órgãos de controle interno e externo. E uma outra exigência, observância da lei é que cada empenho deve gerar um documento, uma nota de empenho, com algumas especificações que estão lá legalmente dispostas, como é o caso do nome do credor, a importância que se deve pagar com base naquele empenho e outras características. Então, em vez de trabalharmos com aquele conceito tradicional de empenho, que é um tanto quanto áspero, nós podemos dizer que o empenho é o comprometimento de parte do orçamento autorizado para fazer frente a uma obrigação de pagamento futura, junto a um terceiro
formalmente contratado. Então, essa é uma conceituação mais singela, mais simples do empenho, mas é claro que a conceituação da lei é aquela que está vigente, aquela que prevalece, e quando a gente brinca com amassar esse conceito é só para tentar traduzir, quebrar um pouco dessa dificuldade interpretativa do texto legal. Vejam, há uma grande confusão quando a gente pensa em regime contábil da despesa no setor público. Nós temos, lá no artigo 35 da Lei 4320, uma passagem que diz que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, e aí a gente associa o regime de caixa no setor público para a receita, e outro inciso, o inciso 2º, as despesas nele legalmente empenhadas. Então, o que a Lei 4320 diz é que pertence ao exercício financeiro as receitas arrecadadas, as despesas legalmente empenhadas. E essa passagem da Lei 4320 traz uma série de conflitos, porque, como nós sabemos, a contabilidade do setor público ela é muito mais complexa em relação à contabilidade societária. Vejam, o que importa é que o objeto da ciência contábil, em qualquer de suas vertentes, é apenas um, é o patrimônio. Então, o patrimônio é o objeto da ciência contábil. E no setor público, o objeto é o patrimônio público. Então, o patrimônio, como nós sabemos, ele tem um regime de contabilização, que é o regime de competência, que está previsto nas normas nacionais e internacionais de contabilidade. E isso causa realmente um grande conflito quando a gente diz que pertence ao exercício financeiro as despesas empenhadas. As pessoas acabam por associar o regime de competência ao empenho. Dizem, olha, no setor público, em ambiente orçamentário, o regime da despesa é o regime de empenho. Isso não é uma verdade. Isso é uma grande confusão com o regime contábil da despesa, que é o regime patrimonial. Então, vejam, o que nós temos no setor público é uma obrigação de, além de registrar, de escriturar, de contabilizar o patrimônio, que é o objeto da ciência contábil, nós também somos obrigados a contabilizar o orçamento. Então, há uma contabilização de atos e de fenômenos distintos e tem regimes de contabilização diferentes. Enquanto para o patrimônio prevalece o regime de competência, ou seja, as receitas e despesas patrimoniais serão reconhecidas no momento da ocorrência dos respectivos fatos geradores, quando elas acontecem, independente do seu pagamento ou recebimento. Em ambiente orçamentário, nós temos o chamado regime de base modificada, que é de arrecadação para receitas e de empenho para despesas. Mas isso não significa que o empenho gera obrigação em termos de existência de um compromisso, em termos de um passivo. Então, é muito importante fazer essa dissociação. O empenho, como nós vimos, em regra, ele precede a despesa. Ele vem antes do surgimento do fato gerador, em grande parte dos casos, salvo aquelas exceções que comentamos, como é o caso de precatórios, que serão alocados em orçamento pela parcela que deve nele ser quitada. Mas, normalmente, o fluxo da despesa no setor público é fazer um ato administrativo requisitando algo, fazer um processo de contratação, uma licitação, uma dispensa, uma inexigibilidade, aí sim firmar o contrato e emitir o empenho e autorizar o fornecedor a prestar um serviço, a entregar uma mercadoria, a fazer uma obra. E aí, quando o fornecedor ele cumpre a sua obrigação, ele apresenta os documentos e aquela obrigação de fato ela existe, aí sim, o fato gerador surge o passivo, mas veja que o empenho foi antes. Então, no rito normal, né, o rito usual, melhor dizendo, da despesa no setor público, o empenho é prévio. E, apesar de já ter existido a despesa em ambiente orçamentário, porque ela nasce com empenho, é o que diz o artigo 35, inciso 2º da Lei 4320, em ambiente patrimonial não. A despesa, o passivo, só surgiu quando o fornecedor cumpriu sua obrigação. Então, são times, momentos diferentes. Isso não pode ser confundido. O regime orçamentário é um, o regime patrimonial é outro. Então, é equivocado dizer que, em ambiente orçamentário, o regime da despesa é o de competência. Na verdade, em ambiente orçamentário, o regime da despesa é o de empenho, que não necessariamente gera um passivo patrimonial, uma obrigação patrimonial. O que o empenho gera
é um passivo financeiro, um passivo F, que também não tem nada a ver com instrumentos financeiros, aquelas normas brasileiras de contabilidade do setor público, que foram recentemente aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Esse passivo financeiro é o passivo que está citado textualmente pela Lei 4320. Na verdade, ele é uma redução do superávit financeiro do período, que também é um conceito orçamentário. Superávit financeiro, no conceito orçamentário, ele nada mais é do que aquela sobra que vai viabilizar, consubstanciar a abertura de créditos adicionais com essa fonte, que é o superávit financeiro. Então, quando se emite um empenho, automaticamente já se reduz a disponibilidade de um certo período, a disponibilidade financeira. Porque se nós temos a arrecadação como uma premissa, a receita, ela vai ampliar a capacidade de gastos, o empenho, independente do pagamento, vai reduzir essa capacidade. Então, o superávit financeiro é a diferença entre receita arrecadada e empenho emitido. Então, vejam que essa é uma particularidade bastante interessante que deve ser observada. O empenho não gera passivo sobre a ótica patrimonial, na natureza de informação patrimonial do plano de contas. Ele gera um passivo sob a ótica orçamentária, um passivo financeiro que reduz disponibilidade para fins de abertura de créditos adicionais. Pois bem, a Lei 4320 também estabelece que o empenho ele tem alguns tipos. E a lei ela cita textualmente 2 tipos. Lá no artigo 60, parágrafo 2º, o empenho por estimativa, e no parágrafo 3º do mesmo artigo, o empenho global. O que é isso, né? Então, o empenho estimativo é aquele que não se sabe qual a importância exata a pagar. E ele é muito comum quando pensamos em empenhos de aquisição de combustível. Ora, o consumo de combustível vai derivar da utilização da frota de veículos do ente governamental. Concessionárias, utilidades públicas, energia elétrica, água, também depende do consumo. Então, você emite um empenho para um certo período e ele é calculado com base no histórico, com base naquilo que você consome em determinado período. Já o empenho global, ele é um empenho que é para mais de um mês, então é para alguns meses, mas você sabe qual é o valor exato de cada mês que você irá pagar. Então é muito comum contratos de locação de imóveis se utilizar aí os empenhos globais. E a lei não cita o empenho ordinário, mas ele talvez seja o mais comum entre esses 3 tipos. O ordinário é aquele que você conhece a importância a ser paga e que você vai pagar de uma vez só. Então, vai se conceder uma diária para um servidor público. Então, você vai emitir um empenho de diária com valor X, que vai ser pago de uma só vez, e esse empenho é um empenho ordinário. E talvez muitos não conheçam, só tenham ouvido falar da nota de empenho, é que nem o caviar. Então, aqui eu trouxe uma nota de empenho para apresentar, utilizando o exemplo da Prefeitura do município de São Paulo. E aí vou destacar todos os campos desse empenho aqui, um por um. Então, começando pela parte de cima dessa nota de empenho, onde nós temos a identificação do ente que está emitindo. Nós temos aqui o número do empenho, é o empenho número 2000. Esse é um empenho global, não é nem ordinário nem estimativo, então é um empenho que se sabe a importância que vai ser paga a cada período, ele vai ser pago por mais de um mês. Essa despesa vai ser executada por mais de um mês. A data da emissão desse empenho é um empenho que foi emitido em 19 de janeiro de 2022. E nós temos o processo administrativo pelo qual essa despesa foi contraída, porque antes do empenho já houve uma série de atos que foram ocorrendo até se firmar aí a contratação do fornecedor. Então, foi feito um pedido por alguém, esse pedido foi autorizado pela autoridade competente, houve a previsão orçamentária dessa despesa, houve uma análise jurídica, houve um processo de contratação, que pode ter sido uma licitação, dispensa de exigibilidade, até se chegar à homologação dessa contratação, emitir o contrato e o empenho respectivo. E vejam que nesse caso aqui ainda tem uma informação sobre um cancelamento
de parte do saldo de empenho, que vai aparecer aqui embaixo da nota de empenho. Houve um cancelamento no valor de R$ 24,15 na data de 21 de dezembro de 2022. Isso aqui é uma informação bem interessante, porque os empenhos estimativos e globais, eles exigem uma atenção redobrada, já que, principalmente o estimativa, você não tem um valor definido, pode haver um saldo que tem que ser gerenciado para evitar uma inscrição indevida em restos a pagar. Então, nesse caso aqui também, houve um gerenciamento desse empenho e um saldo residual foi cancelado para evitar a inscrição de um restos a pagar que não existiria. Então, aqui nós vimos os dados do primeiro campo deste empenho, que foram os dados da própria identificação da nota de empenho da entidade que está emitindo. E aí nós temos o segundo campo, identificação da unidade. Tá, é a Prefeitura de São Paulo, mas tem diversas secretarias, diversas unidades orçamentárias. Quem está emitindo esse empenho dentro da Prefeitura? Nesse caso, nós temos a chamada classificação institucional. Então, é o órgão que é responsável pelo gerenciamento daquela despesa, que no nosso exemplo é o órgão 52, unidade 10. 5210 é a subprefeitura da Vila Mariana. Então, aqui em São Paulo, há 32 subprefeituras regionais, que são as unidades administrativas que têm a função de zeladoria nas regiões administrativas. Então, a subprefeitura da Vila Mariana, ela é que vai ser responsável por gerir essa despesa. E aí tem o seu endereço, o telefone, sua sigla, sub-VM, e por aí vai. Inclusive perto aqui de onde eu moro. Mas eu estou em outra subprefeitura que é da Jabaquara. Bom, outro campo é a identificação do credor. Exigência da Lei 4320, é preciso identificar o credor. E aqui tem a razão social desse credor, seu endereço, inclusive já dados bancários cadastrados, com seu CNPJ, telefone, por aí vai. Uma observação importante é que todo empenho tem que informar o credor especificamente. Olha, todo empenho tem que ter uma identificação de alguém que se deve, mas nem sempre você vai conseguir identificar o credor exato. Por exemplo, folha de pagamento. Folha de pagamento não é razoável que você emita um empenho para cada servidor daquela entidade governamental. Então, você usa o que a gente chama de inscrição genérica. Então, é diversos servidores. É aquilo que você não pode, por exemplo, colocar um CPF, um CNPJ. Ele teria um código próprio para cadastrar que aquele credor, na verdade, representa vários credores. São exceções. Precatórios, isso costuma acontecer, principalmente quando o precatório é coletivo, a ação judicial é coletiva. Nós temos algumas situações que podem aí representar esse tipo de artifício, que é a inscrição genérica. Então, inclusive no estado do Rio de Janeiro, utilizávamos muito, quando eu tive minha passagem por lá, para situações esporádicas. Mais um campo é o de dotação. Então, vejam, a despesa pública ela tem uma série de classificadores. Eu já falei da classificação institucional. E tudo isso é materializado por códigos numéricos que vão aparecer aí na nota de empenho. Então, veja, já falamos que o código 5210 é o órgão e a unidade orçamentária subprefeitura da Vila Mariana, aqui no arcabouço administrativo do município de São Paulo, da prefeitura. Mas e esses outros códigos que aparecem aqui? O 15 é a função de governo. Função de governo, nesse caso, urbanismo. É um código padronizado. Então, independente de ser um município, um estado, o Distrito Federal, a própria União, quem tiver gastos com urbanismo vai ter que usar o código 15 como marcador da função. E o código 122 é a subfunção, é uma partição da função. Nesse caso, significa a subfunção administração, subfunção administrativa. Também código padronizado. A codificação institucional ela não é padronizada, nem poderia, porque todo órgão ele tem a sua estrutura administrativa própria para fazer frente às suas necessidades particulares. Mas a função e a subfunção são codificações padronizadas para toda a federação que foram estabelecidos pela portaria do antigo Ministério do Orçamento e Gestão, número 42, de 1999. Esse código 3024 que aparece é o programa de governo. Este também não é um código padronizado, porque cada governo tem o seu programa, a sua proposta de governo, e esses programas eles é que fazem o link com o plano plurianual. Então, eu consigo linkar o meu orçamento com o meu PPA. E o 2100 é a ação orçamentária.
nós sabemos que são de 3 tipos: os projetos, as atividades e as operações especiais. Também não são códigos padronizados, mas nesse caso aqui nós temos uma atividade, que é uma despesa, um gasto que não tem finalidade prevista, não tem fim previsto, temporalmente falando, né? Então, um gasto contínuo. Então, sempre vai ter a administração da unidade, desde que exista essa subprefeitura da Vila Mariana. Depois da classificação programática, nós temos a classificação da natureza de despesa, esse código 339039. Então, aqui nós temos no primeiro dígito a categoria econômica. Também todos esses códigos padronizados. O primeiro código ele pode ser 3 ou 4. 3 é uma despesa corrente, 4 é uma despesa de capital. Qual é a diferença? Como o próprio nome sugere, o gasto vai ou não ser capitalizado. E o que isso quer dizer? Bom, gastos que não são capitalizáveis, ou seja, despesas correntes, código 3, são necessários para manutenção da entidade, da administração. E os capitalizáveis eles vão aumentar a capacidade da administração de prestar serviços públicos. Então, eles vão capitalizar algo. Quando você adquire um bem permanente, como um veículo, na verdade, você está ampliando a capacidade de prestar serviços públicos com a utilização desse veículo. Por isso que o código seria 4, no caso de despesa de capital. O segundo dígito é o chamado GND, Grupo de Natureza de Despesa, que pode ser 1, pessoal em cargos, 2, juros em cargos da dívida, 3, outras despesas correntes, 4, investimentos, 5, inversões financeiras e 6, amortização da dívida. Então, aqui 3 significa que são outras despesas correntes. 90 é a modalidade de aplicação e é uma das mais comuns. Significa que o próprio governo, aqui nesse caso, é que está gerindo aquela despesa de forma direta. É a aplicação direta. Aqui, no caso, a modalidade 90, nós temos a 91, que é a intra, nós temos as modalidades específicas para consórcios públicos, nós temos para delegações, para transferências e por aí vai. Todos esses códigos, como eu disse, padronizados, e o ato que normatizou essa codificação é a portaria SOF-STN 163 de 2001, com as suas posteriores modificações. E um elemento de despesa, muito conhecido por quem trabalha no setor público também, 39, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Aqui tem diversos, né? 11, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, 14, diárias pessoal civil, 30, material de consumo, 36, serviços de terceiros, pessoa física, 39, pessoa jurídica, 47, obrigações tributárias e contributivas e por aí vai. Então, no Manual de Contabilidade Pública, temos lá todos esses códigos, esses elementos de despesa com as suas descrições. E é importante observar essas classificações adequadamente para que seu empenho reflita, de fato, tanto a função de governo a qual aquele gasto está alocado, como a capitalização ou não da despesa, a sua aplicação e o seu elemento para fins de exames, para fins de análise e levantamento de dados. Então, essas classificações são importantes. Temos ainda a fonte de recurso. Vejam que aqui só está com 2 dígitos, não é a tabela ainda padronizada, que irá vigorar a partir de 2023 para toda a federação. Então, a Prefeitura de São Paulo vai ter que passar por uma adequação, e já o fez, no projeto de lei orçamentária de 2023. E, nesse caso, é um recurso livre, ou seja, é uma fonte que não tem vinculação, pode ser gasto com qualquer atividade legítima de governo. E ainda tem a informação do tipo de crédito orçamentário, se é um crédito inicial ou suplementar. Nesse caso, um crédito inicial. O outro campo, a especificação da despesa, tem informações complementares sobre essa classificação que nós vimos na dotação. Então, nós temos o subelemento e o item, que são complementos do elemento 39. Eu sei que é uma despesa com outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, mas que despesa é? Então, tem o subelemento 14, é uma locação de bens, e o item 4, veículos leves com motorista. Aqui eu já estou num nível bem granular, já é importante para fins de levantamento de dados gerenciais. Se eu fosse levantar apenas serviços de terceiros, é muito genérico. Nesse caso, eu sei que é uma locação de veículos leves com motorista, então já me permite uma análise muito mais particularizada daquele gasto. Tem o histórico do empenho, todo empenho tem que ter um histórico. Então, aqui é serviço de locação de veículo tipo C. O procedimento de contratação foi um pregão, balizado pela Lei Federal 10.520, de 2002. Lembrando que a partir de 1º de abril de 23 teremos um novo marco regulatório para licitações no setor público, que é a Lei 14.133. E o valor do empenho, R$ 40.000,
R$ 26,67. Tudo isso nesse campo de especificação da despesa. Aqui nós temos os dados do orçamento. Então, havia um saldo nesta dotação autorizado antes da emissão desse empenho de mais de R$ 1.900.000. Houve uma reserva orçamentária. A reserva é muito comum para você dizer que tem uma contratação em curso, ela não está ainda finalizada, mas você pode ter diversas contratações aí simultâneas sendo deflagradas e você precisa, de alguma forma, controlar o que você está dizendo que é possível ocorrer a conta do orçamento se aquelas contratações forem de fato efetivadas. Então, a reserva ela precede o empenho. Muita gente chama de pré-empenho. E aí depois tem um empenho que se deu com base nessa reserva. Foi uma reserva de 44 mil, uma estimativa, mas o empenho mesmo foi 40 mil. Esse excesso da reserva é cancelado e aí o saldo fica desbloqueado. Na verdade, o que a reserva faz é bloquear parte do orçamento, do crédito inicial, crédito disponível, melhor dizendo. Mas o empenho é que efetivamente consome o crédito. E depois desse empenho, a dotação, que era 1.960.000, foi para 1.920.000. Ainda ficou um saldinho aqui na reserva, esse é o número da reserva. Vejam que já tem um número de contratação aqui, e é uma contratação de 2019. Então, esse contrato, ele tinha um prazo de vigência longo, ele foi aditado para fazer jus a uma despesa do ano de 2022. E aí nós temos os dados do pagamento, da programação de pagamento dessa despesa. Como a gente viu, é um empenho global. E aqui, olha, de fato, 3 meses que devem ser executados com base nesse empenho. Janeiro, fevereiro e uma partezinha de março. Então, esse empenho de R$ 40.000, ele vai ser desdobrado nesses 3 meses. Por isso que é um empenho global. E vejam que já se tem o valor exato aqui de quanto se deve pagar a cada mês. No caso do município de São Paulo, o empenho ainda tem um anexo, que é o anexo da nota de empenho, que tem uma descrição mais detalhada dos itens que vão ser adquiridos com base neste contrato. Como aqui é locação de veículo, na verdade, o próprio processo administrativo descrito lá em cima, ele já vai possibilitar uma identificação precisa do que é que está sendo contratado. Esse código é o código do processo eletrônico, processo SEI, você consegue consultá-lo, e aí você vai ver todos os atos de contratação, especificação, o próprio contrato, e por aí vai. Então, aqui nós vimos a nota de empenho. Uma nota de empenho, como é que ela funciona na prática. E aí tem uma passagem na Lei 4320 que costuma trazer muita confusão, que é sobre uma possibilidade de dispensar a emissão da nota de empenho. Está lá no artigo 60, parágrafo 1º. É esse texto, em casos especiais, previstos na legislação, será dispensada a emissão da nota de empenho. E aí muita gente pergunta, boa, então aquele papo de é vedada a realização de despesa sem prévio empenho é balela, já que a própria lei autoriza que não seja emitida a nota de empenho. Não é isso. Na verdade, o que a lei está dizendo é, olha, em alguns casos você não precisa imprimir a nota de empenho. A gente hoje nem fala mais em imprimir, né? E essa lei antiga já está um tanto quanto defasada em alguns aspectos, porque os processos, na maior parte, são eletrônicos, mas essa era a ideia, não precisa imprimir. Inclusive, quando a gente vai lá para o MCASP, na parte 1, item 4.4.2.1, está lá exposto que, olha, caso não seja necessária a impressão do documento, nota de empenho, o empenho ficará arquivado em banco de dados, em tela com formatação própria, modelo oficial, a ser elaborado por cada ente da federação, em atendimento às suas peculiaridades. Então, o empenho está sempre lá no sistema, porque hoje a gente não faz mais contabilidade artesanal na unha. A gente usa sistemas, softwares, e esses softwares têm que obedecer o padrão do CEAFIC. Nós temos, inclusive, aqui no nosso canal do YouTube, uma aula sobre fiscalização do CEAFIC pelos tribunais de contas. Então, quem quiser saber mais sobre o assunto, basta assistir este vídeo. De forma que o empenho, a emissão do empenho, sempre é necessário, ele está arquivado no sistema. Ele pode não ser impresso e hoje quase nenhum empenho será realmente mais impresso. São arquivos eletrônicos que ficam salvos no nosso computador. Então, não faça confusão com essa parte essa possibilidade de não emissão de nota de empenho. Não é que você esteja dispensado de empenhar para fazer uma despesa. Você estaria dispensado de imprimir aquele empenho, como o MCASP 9ª edição explica.
E aí vamos ver o que o empenho provoca em termos de escrituração contábil. Nós vimos também já em uma aula disponível neste canal do YouTube a estrutura e funcionamento do plano de contas aplicado ao setor público. Então, é fundamental ter essa compreensão para entender melhor a questão da escrituração provocada por um empenho que é um ato administrativo. Então, sempre o empenho vai provocar, no mínimo, lançamentos nas naturezas de informação orçamentária e de controle do PECASP. Por que no mínimo? Porque a depender da existência de um passivo prévio, de um passivo que existia antes do empenho, como é o caso de um precatório, ao empenhar esta obrigação, aquele passivo que tinha atributo P permanente passa a ter atributo F financeiro. Então, também tem uma troca de atributos que enseja uma contabilização na natureza de informação patrimonial do PECASP. Aqui nós vamos dar um exemplo sem essa condição, sem a existência de um passivo prévio. Vamos seguir aqui o mais trivial, o mais tradicional da despesa, do processamento da despesa no setor público. Qual é o nosso exemplo? Então, nós temos aqui uma subprefeitura da Jabaquara, que cuida aqui do meu bairro, em São Paulo, e ela vai empenhar um contrato de locação de imóvel onde funciona a sua sede, referente ao ano de 2023. Então, para todos os efeitos, nós estamos no exercício financeiro de 2023. Eu não empenho em 2022 uma obrigação de um orçamento futuro. Isso também é importante dizer, princípio orçamentário da anualidade. Então, aqui nós já estamos em 2023 e nós vamos emitir um empenho referente a este exercício financeiro, uma despesa que pertence a este ano. O valor do contrato para todo o ano é R$ 240 mil e o imóvel é de uma pessoa física. Isso é importante porque vai balizar o nosso elemento de despesa. Juntamente ao empenho, vai ser realizado o registro do contrato como ato potencial. Não vou entrar no mérito de quem vem primeiro, o ovo, a galinha, o contrato ou o empenho, mas aqui a gente vai contabilizar tudo no mesmo momento. Então vejam, em ambiente orçamentário, o empenho ele vai provocar sempre o consumo de um crédito disponível e ele vai resultar numa escrituração a crédito da conta de empenho. Crédito empenhado a liquidar, lembrando que aqui nós estamos usando as contas do PECASP estendido, o PECASP obrigatório é o PECASP Federação, mas para fins de remessa de informações para a matriz de saldos contábeis, declaração de contas anuais, o PECASP estendido ele é utilizado. Então vamos usá-lo por conta disso. Aqui, vamos imaginar que existe um saldo anterior, ou seja, uma dotação disponível de R$ 364 mil. Se eu vou empenhar 240 mil, eu vou debitar a conta de crédito disponível, minha dotação vai cair para 124 mil, e eu vou creditar a conta de crédito empenhado a liquidar, ou seja, empenhei, aumentou o saldo de empenho. Notem que lá na aula de PECASP, estrutura e funcionamento, a gente falou, olha, é muito importante saber a natureza das contas. E as contas que são pares no PECASP, elas aumentam a crédito. Então, se eu estou reduzindo dotação, eu debito. Se eu estou aumentando empenho, eu credito. Então, para mais informações, não deixe de assistir essa aula, que é muito legal. Mas não é só isso. Aqui foi o lançamento orçamentário. E vejam, uma outra coisa que causa muita confusão, essas contas contábeis que estão no plano de contas não tem nada a ver com as naturezas orçamentárias, com aqueles códigos que eu demonstrei na nota de empenho. Vai ter o chamado conta corrente da conta contábil, que é a informação complementar deste empenho. Tá, mas qual é a natureza de despesa? Qual é a classificação institucional, funcional, programática? Tudo isso está no conta corrente. Então, essa despesa, por exemplo, teria a natureza 33.90.36. Outros serviços de terceiros pessoa física, além de outros dados complementares, como é a fonte de recurso e por aí vai. E, na natureza de informação de controle, nós vamos ter o consumo da disponibilidade de recursos. Mesmo que ainda não tenhamos pago, nós vamos comprometer essa disponibilidade. Nós vamos aqui debitar a conta de disponibilidade por destinação de recursos disponíveis para o exercício. Estou diminuindo o saldo dessa conta, que, aliás, é a conta que demonstra que representa o superávit financeiro do exercício. E nós vamos creditar a conta de DDR comprometida por empenho a liquidar. Aquela fonte que existia, aqui a gente não botou saldo nenhum. Essa é uma conta que, apesar de ser par, é uma conta híbrida.
ela possibilita a inversão de saldo, porque eu posso ou não ter superávit num período a cada fonte. Então, aqui, nós estamos dizendo que uma disponibilidade ela já está comprometida com o empenho, no valor de R$240 mil. Se entrar uma arrecadação aqui de 300, na verdade, 240 já foi comprometido, só vai sobrar 60. E nós temos também o contrato, como vimos, que é um lançamento que a gente chama o lançamento na horizontal, o primeiro lançamento, né? Nós vamos debitar a conta da classe 7, contratos de aluguéis, e creditar a conta da classe 8, contratos de aluguéis a executar. Quando surgir o passivo, que é o fechamento do mês, normalmente no caso de locação de imóvel, eu vou debitar isso aqui, contratos de aluguéis a executar, e vou creditar contrato de aluguéis executado na parcela referente àquele mês. Então, aí o ato potencial deixa de existir porque houve efetivamente uma afetação do passivo. É isso que nós tínhamos para falar nesta nossa aula de empenho. Eu espero que tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de curtir este vídeo, de enviar para os amigos que trabalham com o setor público, ou estudantes acadêmicos e que tenham interesse pela temática que foi objeto dessa apresentação. E também se inscreva no canal, ative as notificações para receber sempre as nossas novidades. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima aula.